Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Embora possa parecer uma exposição exagerada ao dizer isso, sou um grafiteiro, ou, como alguns poderiam chamar, um delinquente. Estou bem com qualquer uma dessas denominações. A verdade é que adoro pintar com spray e sou talentoso nisso. A comunidade de tagging é complicada. As pessoas não são amigáveis e falta respeito entre os artistas. Por essa razão, adotei um estilo mais discreto. Prefiro pintar em lugares mais sossegados, onde minha arte não será vista por outros artistas ou pelo público. Linhas de trem antigas são um ótimo local, pois os vagões são infinitos e novos trens são descomissionados e deixados para apodrecer lá frequentemente. Meu amigo Lucas gosta de me acompanhar quando pinto, mesmo que ele não seja muito envolvido com isso. Aprecio a companhia. Algumas pessoas não entendem a importância de um bom amigo, e isso é triste. A maioria dos meus outros amigos não respeita meu tempo ou interesses tanto quanto ele. Lucas e eu nos encontramos fumando em um conjunto sem nome de trilhos antigos que encontrei no Google Maps mais cedo naquele dia. Não sou um grande adepto da maconha, mas ele fuma bastante, então frequentemente acompanho para entrar no clima. Ainda não era tão tarde, talvez um pouco depois das 22 horas. Terminamos de fumar um baseado e continuamos conversando enquanto caminhávamos ao longo do velho trem de carga enferrujado. Curiosamente, não havia nenhuma marcação no trem. Provavelmente havia sido movido para lá recentemente, pensei, animado com a oportunidade de pintar em uma superfície tão boa. Joguei uma lata para Lucas se divertir e comecei a trabalhar. Cerca de 5 minutos depois, terminei minha primeira marcação. Fiquei admirando-a por um tempo antes de passar para o próximo vagão e depois para o seguinte. Após uns 15 minutos e 2 latas de tinta, tinha 3 boas marcações alinhadas e estava bastante orgulhoso de como elas ficaram. Peço desculpas se isso ofende alguém, mas costumo descartar minhas latas vazias quando terminam. Então as joguei de volta pelo caminho que percorremos, apreciando o som satisfatório das esferas de metal batendo dentro das latas vazias. Em seguida, encontrei Lucas, que aparentemente tinha enrolado e acendido outro baseado, ignorando a tinta que eu tinha dado a ele. Para contextualizar, a razão pela qual não sou um grande usuário de maconha é que comecei a ter crises de ansiedade insuportáveis com muito mais frequência, talvez 90% das vezes. Em retrospectiva, fumar 2 baseados com Lucas foi quase uma decisão prejudicial. Afinal, estávamos fazendo algo ilegal, o que já era bastante indutor de ansiedade. Mesmo assim, fumei o segundo baseado, confiante de que estaria bem. Assim que as últimas faíscas do baseado se apagaram, ouvimos um som estranho. Um barulho abafado vindo de algum lugar atrás de nós ecoou na noite. Ficamos imóveis e olhamos para a escuridão. Senti gotas de suor se formando no pescoço enquanto a adrenalina tomava conta. Não consegui distinguir se o som vinha de fora do trem ou de dentro de algum vagão. Ambas as possibilidades eram igualmente assustadoras. Esperamos em silêncio por 1 minuto inteiro e nada. Então peguei meu telefone e gravei um vídeo. No vídeo dava para ver que alguém pegou uma das minhas latas de tinta vazias e a jogou em nossa direção antes de nos perseguir e gritar. Embora a lata não tenha aparecido no vídeo, eu jurava que havia sido isso a fazer o primeiro barulho. Enquanto corríamos desesperadamente, a pessoa atrás de nós gritou: "É melhor você não tropeçar, garoto." Alguns segundos depois, um tiro real soou atrás de nós, quase fazendo Lucas cair. Isso me assustou tanto que meu dedo escorregou do botão de gravação no Snapchat e o vídeo foi interrompido. Corremos pelos trilhos até cruzarmos uma estrada principal e só paramos quando estávamos a uma distância segura. Nunca estive tão apavorado na vida. Estar chapado não ajudou. Minhas mãos tremiam, assim como as de Lucas. Encontramos o caminho de volta ao carro e dirigimos para casa em silêncio. O que eu deveria fazer? Chamar a polícia? Eu estava infringindo a lei, então isso não era uma opção. A história não acaba aí. Voltei àqueles trilhos algumas semanas depois, mas desta vez durante o dia e armado com minha confiável Glock 17. Para minha surpresa, o trem ainda estava lá. No entanto, havia uma diferença marcante.
Nos 3 pontos onde minhas marcações estavam antes, agora havia manchas feias de tinta vermelha. Alguém havia deliberadamente coberto meu trabalho. Em silêncio, continuei investigando e eventualmente cheguei a um vagão com a porta escancarada. Dei uma olhada dentro e era bizarro. O vagão estava completamente vazio, exceto por uma cadeira no centro e o que parecia ser cordas e correntes espalhadas. Algumas cordas estavam enroladas nas pernas da cadeira, outras apenas no chão. A parte mais estranha era o cheiro. Todo o vagão cheirava a água sanitária. Se você fechasse os olhos, poderia pensar que estava em um armário de suprimentos de limpeza. O cheiro era tão forte que parecia que todo o vagão havia sido mergulhado em água sanitária. Fui tirar uma foto da cena quando pensei ter ouvido um clangor metálico em algum lugar mais adiante no trem. Talvez tenha imaginado, mas não quis correr riscos. Isso foi o suficiente para mim. Saí de lá tão rápido quanto cheguei. Contei essa história a muitas pessoas e nenhuma conseguiu racionalizar as ações daquele psicopata de uma maneira que fizesse sentido. Duvido que uma pessoa sem teto consiga uma arma, mas não entendo por que alguém além de um sem-teto responderia de maneira tão agressiva. E por que decidiram cobrir minhas marcas é outro mistério. O aspecto mais perturbador de tudo isso foi a cadeira no meio do vagão. Realmente quero voltar àqueles trilhos só para tirar uma foto do que vi, mas não tive coragem. Não sei se quem estava lá naquela noite queria realmente nos matar ou apenas nos assustar, mas às vezes, tarde da noite, quando estou sozinho com meus pensamentos, ainda posso ouvir aquele tiro ecoando nos meus ouvidos. Nunca fui muito fã de atividades ao ar livre, mas no verão, após o meu 2º ano na faculdade, um dos meus colegas de quarto me convenceu a fazer um acampamento de 2 dias com ele. Seria apenas durante o final de semana, e como eu não tinha nada planejado, pensei que poderia ser divertido e concordei. Para preservar a identidade dele, vou chamá-lo de Lucas. Lucas era apaixonado por acampar e tinha vários equipamentos de acampamento na parte de trás do seu carro. Ele não gostava de acampar em lugares já reservados. Preferia encontrar seus próprios locais, dizendo que isso tornava a experiência mais emocionante. Dirigimos até a entrada da floresta e então percorremos uma estrada de terra até encontrarmos uma clareira entre as árvores com espaço suficiente para o carro passar. Depois, dirigimos fora da estrada entre as árvores até achar um bom local. Montamos uma fogueira, colocamos algumas cadeiras e armamos a barraca onde passaríamos a noite. Já eram cerca de 7 horas da tarde e o sol estava começando a se pôr. Lucas foi até o carro e pegou um pacote de salsichas para assarmos na fogueira. Eu sei, é uma comida bem tradicional de acampamento, mas era uma refeição fácil. E Lucas queria me proporcionar uma experiência típica de acampamento, já que era a minha primeira vez. Enquanto assávamos as salsichas, ouvimos um grito feminino extremamente alto, vindo de uma distância de uns 300 metros ecoando pelas árvores. Levantei-me e vi Lucas virar a cabeça na direção dos gritos. Inicialmente não conseguíamos entender nenhuma palavra, mas eventualmente identificamos as palavras socorro, por favor e não. Cada grito mais desesperado que o outro. De repente ouvimos o grito mais alto e aterrorizante de todos, que foi abruptamente interrompido. Lucas olhou para mim com um rosto de puro terror. Até onde sabíamos, a estrutura humana mais próxima era a estrada. E até mesmo a estrada estava bem longe. Em teoria, não deveria haver ninguém por perto. Não queríamos descobrir o que tinha acontecido. Sabíamos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Começamos a jogar freneticamente todas as coisas dentro do carro, sem desmontar a barraca. Enfiamos tudo no carro e fechamos a porta. Tentei ligar para a polícia enquanto dirigíamos de volta para a estrada. Quase não havia sinal ali, mas de alguma forma consegui contato com as autoridades. Fiz o meu melhor para explicar o que tínhamos ouvido, e a polícia disse que enviaria uma viatura o mais rápido possível. O caminho de volta para a estrada demorou o dobro do tempo, porque estava de noite e não conseguíamos ver quase nada. Finalmente, avistamos o asfalto e paramos o carro por alguns segundos. Não sabíamos se deveríamos esperar pela polícia ou não.
Foi nesse momento que avistamos uma figura humana saindo das árvores, bem na nossa frente. Ela vestia calça jeans e um casaco de moletom preto, com o capuz cobrindo o rosto. O homem estava arrastando algo enrolado em um tipo de lençol ou saco. A cabeça dele estava baixa, olhando para o chão, enquanto arrastava aquela coisa. Ele olhou diretamente na nossa direção e foi nesse momento que as luzes vermelhas e azuis da polícia se revelaram na estrada. O homem virou a cabeça e começou a correr de volta para a floresta, largando o saco que estava arrastando. A polícia viu a cena e começou a perseguir o homem. De acordo com a polícia, o saco que ele estava arrastando continha os restos mortais de uma mulher de 34 anos. Nós não sabemos se ele foi capturado. Enquanto escrevo isso, é início de julho. Essa história aconteceu no começo do verão. Costumo passar o verão na cidade da minha faculdade ou viajar para a Europa como uma forma de evitar voltar para casa. Mas isso não foi possível desta vez. Acabei voltando para casa no início do verão, relutantemente. Só precisava aguentar uma semana e depois pegaria um avião para a Alemanha. Não estava muito interessado em ver meus antigos amigos, mas também não queria ficar em casa, então acordava cedo e passava os dias caminhando, assistindo filmes ou apenas dirigindo sem rumo. Era meu último dia em casa. Já estava entediado com o que vinha fazendo e queria algo um pouco mais emocionante. Meus amigos e eu costumávamos pular trens, uma das muitas atividades indisciplinadas que abandonei. Decidi que se dane e dirigi até um conjunto isolado de trilhos que conhecia. Trens de carga sempre passavam por lá, então sabia que haveria muitas opções. Os trilhos eram cercados por árvores e várias plantas, parte da razão pela qual eu os escolhi. A última coisa que precisava era ser pego fazendo algo ilegal depois de estar limpo por tantos anos. Estacionei o carro e fui até os trilhos. Deixe-me descrever o cenário para que seja fácil de entender. Esse conjunto específico de trilhos atravessava uma área arborizada por um tempo antes de entrar em um túnel. Do outro lado do túnel, havia uma pequena clareira seguida por uma ponte enorme sobre a água. Meus amigos e eu costumávamos atravessar essa ponte de trem. Mas como estava sozinho, não teria como voltar ao meu carro, a menos que quisesse caminhar 16 quilômetros. Então, decidi que pularia no trem, atravessaria o túnel, desceria e caminharia de volta ao carro. Caminhei ao longo dos trilhos e esperei um trem passar. Era provavelmente entre 14 horas e 15 horas. Finalmente, depois de uns 10 minutos caminhando, comecei a sentir a vibração familiar nos trilhos. Corri para o lado e tentei me esconder o melhor possível. Pelo que sei, os condutores de trens de carga não se importam o suficiente para denunciar pessoas andando nos trilhos, mas não queria arriscar. O trem passou e esperei vários vagões passarem antes de sair do meu esconderijo. Escolhi um vagão que parecia fácil de alcançar e comecei a correr ao lado do trem, como fiz centenas de vezes antes. Quando me senti confiante o suficiente, agarrei a escada e me balancei para cima. Foi bem fácil. O trem não estava viajando muito rápido. Quando minha parte do trem estava prestes a entrar no túnel, vi um estranho flash de luz à frente. Presumi que fosse uma faísca do trem ou algo assim, mas, para ser sincero, nunca tinha visto nada parecido antes. Esperava que não fosse um fio solto ou algo perigoso no túnel, mas já era tarde para descer. O trem começou a ganhar velocidade, já que o túnel era perfeitamente reto, e fechei os olhos enquanto a adrenalina começava a subir. Foi então que senti uma mão saindo da escuridão e literalmente agarrando minha perna. Perdi o equilíbrio e quase escorreguei, mas minhas mãos estavam firmemente agarradas ao trem. Gritei e chutei, mas o trem passou antes que pudesse fazer contato com qualquer coisa. Antes que pudesse compreender o que acabara de acontecer, senti outra mão bater na minha perna. Gritei novamente antes de subir a escada, esperando ficar fora de alcance. Meu coração estava disparado. O que diabos acabou de acontecer? O trem saiu do túnel e desci sem pensar. Esperei o trem passar completamente e observei-o atravessar a ponte. Lembro-me de andar de um lado para o outro na pequena clareira pensando no que acabara de acontecer. Será que havia realmente pessoas no túnel e o que poderiam estar fazendo lá? Por que diabos tentariam me arrastar? Todos esses pensamentos e mais estavam correndo pela minha mente quando uma realização chocante me atingiu. A única maneira de voltar ao meu carro era através do túnel.
Não havia chance de eu caminhar de volta por aquele túnel com aquelas pessoas lá, especialmente porque poderiam ver minha silhueta enquanto eu caminhava na escuridão. Sentei no chão por um tempo que pareceu uma eternidade. Não havia outra opção. Não podia atravessar a ponte sem arriscar minha vida. Um trem poderia aparecer a qualquer momento e a ponte era muito longa. Considerei ligar para alguém vir me resgatar, mas não tinha certeza se poderiam fazer algo. A polícia não era uma opção. Eu estava infringindo a lei só de estar ali. Não tive escolha. Peguei uma pedra e comecei a atravessar o túnel. Sabia que havia 2 pessoas lá, mas poderiam haver mais. Não fazia ideia. Cheguei até o ponto onde senti o segundo par de mãos quando ouvi algo. Um clique suave vindo de algum lugar no túnel. Soava como uma pessoa estalando a língua, mas poderia ter sido feito por uma máquina. Era difícil dizer. Congelei e pensei comigo mesmo que continuar a caminhar por aquele túnel era uma sentença de morte. Senti uma onda de confiança e saquei meu telefone. É melhor vocês ficarem para trás ou vou atirar. Ameacei, minhas palavras ecoando nas paredes do túnel. Houve um momento de silêncio. O clique parou tão rápido quanto começou. Obviamente estava blefando sobre ter uma arma, mas achei que era melhor blefar do que apenas caminhar em silêncio. Então, abri um vídeo no YouTube com efeitos sonoros de tiro, aumentei o volume do telefone e toquei. Foi mais alto do que eu esperava, e com o eco do túnel rezei a Deus para que quem estivesse lá acreditasse. Sem esperar outro segundo, corri em velocidade máxima para a escuridão, preparando-me para uma briga. Não parei de correr até alcançar o outro lado. Por um milagre, ninguém tentou me agarrar. Depois de sair do túnel, olhei para trás. Houve outro flash vindo do fundo do túnel, mas dessa vez durou tempo suficiente para eu ver claramente 2 silhuetas em pé nos trilhos, de frente para mim. Isso foi o suficiente para mim. Virei-me para ir embora, mas enquanto corria, o grito mais horrível que já ouvi emanou do túnel. Soava bárbaro, definitivamente humano, mas longe de ser normal. Não pretendo pular trens novamente. Tenho 24 anos e recentemente meu tio me pediu para cuidar do seu cachorro enquanto ele estaria fora da cidade. Ele mora em uma casa remota perto de uma floresta e tem um husky siberiano chamado Oscar. Respondi imediatamente à mensagem dele dizendo: claro, será um prazer. Nunca tinha cuidado do cachorro dele antes, mas sabia que o Oscar era bem treinado e eu basicamente só precisaria alimentá-lo e levá-lo para passear de vez em quando. Além disso, a cabana do meu tio é realmente remota, com o vizinho mais próximo a quilômetros de distância. Considerando quão estressante meu trabalho estava sendo ultimamente, eu estava ansioso para passar alguns dias tranquilos na cabana do meu tio. Decidi que essa era a oportunidade perfeita para convidar minha namorada para ficar comigo. Ela aceitou e fomos de carro até a cabana. Os primeiros dias foram completamente normais, exceto pelo fato de que estava nevando quase o tempo todo. Os dias passaram e estávamos na última noite antes do meu tio voltar. Minha namorada e eu estávamos assistindo a um filme com o Oscar na sala de estar. Quando o filme terminou, era por volta da 1 da manhã e decidimos que era hora de dormir. Enquanto caminhávamos até o quarto, notei que o vento e a nevasca lá fora tinham se intensificado. Mas apesar disso, estávamos cansados demais e adormecemos rapidamente depois de deitar na cama. Meu sono costuma ser pesado e eu estava completamente desmaiado há cerca de 2 horas quando minha namorada me acordou me sacudindo. O relógio digital no quarto marcava 13h20 da manhã e ainda estava totalmente escuro lá fora. Eu estava muito sonolento, mas eventualmente despertei. Minha namorada disse com uma voz preocupada que tinha ouvido algo lá fora e que eu deveria dar uma olhada. Ainda meio sonolento, concordei. Enquanto me levantava, notei que Oscar, que deveria estar dormindo, estava encolhido no armário com os olhos arregalados. Apesar de ser um cachorro grande, ele normalmente não gosta de investigar barulhos estranhos, então vê-lo acordado já me deixou nervoso. Vesti uma roupa de frio, peguei um rifle de caça, uma lanterna e fui até a porta da frente. Saí de casa e liguei a lanterna, e imediatamente vi pegadas na neve. Meu coração disparou ao ver aquelas pegadas. Sabia que não eram minhas, era impossível, pois eu tinha acabado de sair.
Fiquei ali em completa descrença por cerca de 1 minuto. Estávamos no meio de uma floresta desolada, no meio da noite, e estava nevando muito forte. Obviamente nenhuma pessoa normal estaria andando nessa floresta às 3 da manhã. Pensei que meu tio gostaria que eu investigasse, então estava determinado a descobrir quem era aquela pessoa. Além disso, se fosse alguém com más intenções, eu sou um cara de 1,96 m armado com um rifle. Decidi seguir as pegadas. Segui as pegadas e rapidamente percebi que elas vinham diretamente da floresta. As pegadas faziam um círculo ao redor da cabana e voltavam na mesma direção de onde tinham vindo. Caminhei por cerca de 3 minutos, seguindo as pegadas dentro da floresta quando, de repente, para meu completo terror, uma silhueta negra foi revelada pela minha lanterna à distância. Parei, tentando compreender o que estava vendo. Era um homem enorme, parado ali, segurando um saco preto grande no ombro. Ele estava de costas para mim, então não conseguia ver o rosto dele. Ele literalmente não reagiu quando apontei a lanterna para ele. Tentei reunir coragem para gritar, mas simplesmente não consegui. Toda a situação parecia um verdadeiro pesadelo. Com minha adrenalina subindo, fiz a única coisa que consegui. Virei as costas e corri de volta para a cabana. Durante todo o caminho de volta, juro que ouvia passos atrás de mim, mas não olhei para trás. Quando cheguei na cabana, entrei correndo e bati a porta. Minha namorada me olhou com medo e confusão. Firmemente, disse a ela para arrumar suas coisas porque precisávamos sair imediatamente. Sem nem questionar, ela obedeceu. Eu também arrumei minhas coisas e estávamos prontos em menos de 3 minutos. Pegamos o Oscar, abrimos a porta da frente e corremos em direção ao carro. Quando ligamos o carro, para meu completo horror, a luz dos faróis revelou aquele mesmo homem na linha das árvores, olhando diretamente para o nosso carro. Minha namorada também viu o homem, e como era de se esperar, aceleramos o carro e saímos de lá o mais rápido possível. No caminho de volta para a civilização, expliquei tudo para minha namorada. Também ligamos para o meu tio que, surpreendentemente, após explicar o que tínhamos vivenciado, respondeu dizendo: "Isso é realmente loucura. Vou dar uma olhada amanhã, assim que eu voltar." Mais tarde, meu tio afirmou que quando chegou em casa, havia pegadas praticamente por toda parte, como se aquele homem tivesse andado em círculos ao redor da casa. No entanto, o homem não estava em lugar nenhum e nunca foi visto novamente. Até hoje, não tenho ideia do que ele estava carregando dentro daquele saco preto. Nem sequer vi o rosto dele, então não tínhamos muita informação para dar à polícia. Desde então, nunca mais aceitei cuidar da casa dos outros e acredito que isso não vai mudar tão cedo. Isso aconteceu quando eu estava sozinho em casa quando criança. Era verão durante as férias e eu estava de boa em casa. Ambos os meus pais estavam no trabalho e eu tinha cerca de 12 anos. Tenho um irmão mais velho que foi para a casa de um amigo naquele dia. Quando eu estava sozinho em casa, apenas ficava de bobeira e fazia o que quisesse. Normalmente eu ia no computador que tínhamos e jogava ou algo assim. Provavelmente era no início da tarde. Eu estava no computador na sala há um bom tempo, quando fui para a cozinha pegar algo para comer. A cozinha ficava na parte de trás da casa, e nós morávamos em uma casa de 2 andares. Também menciono que o bairro era bem comum e um pouco mais tranquilo. Foi quando eu estava na cozinha que vi algo pela janela. No começo vi apenas um movimento, mas parecia que alguém estava passando. Fui para outra janela para ver melhor e vi um homem caminhando para a parte de trás da casa. Ele estava usando um colete de construção e um chapéu. Percebi que devia ser o leitor de medidores. Lembro que eles vinham de vez em quando na nossa casa. Me acalmei quase imediatamente. Eu tinha ficado um pouco preocupado ao ver um cara entrando no nosso quintal. Ele foi para a parte de trás da casa, perto de uma das janelas do porão. Voltei a procurar algo para comer na cozinha. Depois de uns bons 5 minutos na cozinha, percebi que o cara ainda estava lá. Normalmente eles vinham e iam rápido, ficando lá por no máximo 1 minuto. Voltei para a sala para usar o computador, mas logo depois tive a sensação de que deveria levantar e garantir que o homem já tinha ido embora. Talvez fosse porque eu estava sozinho em casa e era criança, então fiquei um pouco paranoico. Caminhei cuidadosamente de volta para a janela e vi que o homem ainda estava lá. Não conseguia acreditar.
Não conseguia dizer exatamente o que ele estava fazendo, porque só conseguia ver parte dele do ângulo em que eu estava, que era mais alto do que ele. Ele parecia estar fazendo algo perto da janela do porão, mas eu não conseguia entender o que exatamente. Pensei em descer e olhar pela janela do porão, mas sabia que o homem me veria imediatamente. Fui para outra janela no andar de cima, que teria um ângulo melhor, mas tive que ser cuidadoso para que o cara não me visse. Infelizmente fiz uma bagunça enquanto caminhava e acidentalmente bati em uma lata que estava perto da borda do balcão na cozinha. A lata caiu e fez um barulho alto. A próxima coisa que eu soube foi que o homem saiu rapidamente indo para o lado da casa. Fui para a frente da casa e vi o homem andando casualmente pela rua, até que não pude mais vê-lo. Achei que ele era realmente suspeito. Questionei se ele era mesmo um leitor de medidores. Por que ele sairia tão repentinamente assim? No entanto, fiquei feliz que ele tinha ido embora. Voltei para o computador e fiquei lá até meu irmão e meus pais voltarem para casa. Quando eles voltaram, nem pensei em contar sobre o homem que esteve lá. Achei que ele tinha ido embora para sempre. O quarto do meu irmão e o meu ficavam no porão e o quarto dos meus pais era no andar de cima. Como era verão, ficávamos acordados até tarde. Naquela noite, meus pais foram para a cama e meu irmão foi para o quarto dele. Eu fiquei acordado no computador. Todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto uma pequena lâmpada na sala, perto de mim. Fiquei no computador até ficar com sono. Estava realmente cansado, provavelmente por volta da 1h da manhã. Então, desliguei a lâmpada e desci para ir dormir. Quando cheguei no porão, tive que passar por uma pequena sala de estar para chegar ao meu quarto. Enquanto passava, vi algo na janela. O homem estava de volta. Eu só conseguia ver a silhueta de um homem, mas já imaginava quem era. Era a mesma janela onde ele estava mais cedo naquele dia. Então ouvi ruídos vindos da janela, como se ele estivesse tentando abri-la. De repente fiquei realmente com medo. Estava muito escuro lá embaixo, então apertei o interruptor de luz, que, por sorte, estava bem perto de mim. A sala toda se iluminou e eu já não conseguia ver o homem muito bem. Ouvi alguns barulhos do lado de fora da janela e então pareceu que ele estava correndo para longe. Também corri para o quarto dos meus pais, bati na porta e gritei para eles acordarem. Cerca de 1 minuto depois, meu pai saiu perguntando o que estava acontecendo. Quando expliquei tudo, o homem já tinha ido embora. Meu pai saiu e inspecionou a casa toda. Ele encontrou a janela dos fundos, que o homem estava tentando abrir, bastante danificada. Parecia que ele estava tentando remover a janela e entrar na casa e quase conseguiu. Depois daquela noite, o homem nunca mais voltou. Lembro de ter ficado muito assustado por um tempo, achando que ele voltaria. Então, dormi no sofá da sala porque me sentia mais seguro lá. Felizmente, ele nunca voltou. Na minha infância, eu era louco por praias, açudes e piscinas. Onde tivesse piquenique, eu sempre pedia para minha mãe me levar, ou então deixar que um adulto me levasse. O ano era 1994. Nessa época, eu tinha 12 anos de idade e veio da cidade de Juazeiro uma família tentar a vida por esses lados. Quando chegaram, logo fizeram amizade com a nossa família. Eles eram muito alegres e gentis, dispostos a trabalhar no que fosse preciso. Eram ao todo o casal, 2 filhos e uma filha, todos muito felizes. Um dia decidiram organizar um passeio em um açude próximo, chamado Olho d'Água. Eu era fascinado por esse tipo de coisa e logo fiquei animado com o passeio. Minha mãe não viu problema em deixar que eu fosse com eles. Eu era filho único, então fui logo. Levamos muita comida, água e alguns brinquedos. Chegando lá, eu de cara saí correndo para a água, mas a mãe do meu colega logo me advertiu. Eu só poderia entrar na água se usasse uma garrafa PET na cintura ou debaixo do braço para evitar afogamentos. Eu não sabia nadar, mas isso não me impedia de me jogar na água. Às margens do açude havia uma pedra bem grande que era usada como trampolim. A gente subia nela e se jogava na água. Era uma brincadeira sadia. Com o passar das horas, chegou a hora do lanche. Eles logo foram para a beira se juntar para lanchar, mas eu fiquei na água ainda. Então, um dos rapazes me chamou para lanchar também, pois não ia sobrar nada para mim. Foi então que saí da água e fui para o meio deles. Mas quando eu tentava sair da água, senti um peso no meu calção como se alguém me segurasse. Nem liguei,
achando que era por conta da água saindo dos bolsos. Assim que cheguei, um dos meninos perguntou quem estava comigo lá dentro d'água. Na hora, estranhei aquele comentário, pois eu estava sozinho e todos eles já estavam na beira. Achei que fosse brincadeira dele para tentar me assustar, mas outro colega também falou que havia visto uma pessoa lá junto comigo. Mudamos de assunto, pois era um dia de lazer e eu só queria aproveitar o momento. Jogamos bola um pouco até chegar a hora do almoço. Em um dos chutes, a bola foi para o meio do lago. Um dos meninos foi tentar pegar, mas de repente ele veio correndo, gritando e pedindo por socorro. Todos fomos lá ver o que estava acontecendo. Ele estava muito nervoso e espantado e falou que alguma coisa tinha aparecido para ele e levado a bola para o fundo do açude. Para falar a verdade, eu não acreditei, pois ele era mestre em fazer esse tipo de brincadeira. Sua mãe logo mandou ele parar com aquelas coisas de tentar assustar os outros, mas, olhando para ele, vi que não estava brincando. Alguma coisa ele tinha visto. Passado isso, fomos brincar de jogar pedras no lago e ver até onde elas iriam. Era uma disputa de força entre garotos para saber quem jogava mais longe. Era por volta das 4 horas da tarde e o sol já estava baixo. Notei bem ao longe do açude que a bola havia aparecido, mas ninguém quis ir lá pegar. Então, tiramos a sorte no palitinho. A pessoa que tirasse o menor palito seria o felizardo a ir lá buscar a bola, e calhou de sobrar para mim. Tive que ir lá pegar a bola que estava dentro do açude. Chegando perto da bola, notei que, à medida que eu me aproximava, ela ia se distanciando, me levando cada vez mais para o fundo. Assim que a agarrei, senti uma resistência do outro lado, como se estivesse presa ou segurada por alguém, mas não havia nada ali. Foi quando decidi voltar rapidamente sem ela. Chegando bem próximo à margem, senti que algo me pegou pelo tornozelo e segurou firme. Eu já conseguia ficar de pé na água. O pior foi ver que todo mundo lá na margem estava me esperando. Foi aí que me desesperei e quis sair logo dali. Entre passadas longas e pulos, fui puxado para dentro d'água. Parecia a sombra de uma mulher com cabelos negros e muito lisos, mas era uma força sobre-humana. Aquilo tentou me afogar e por mais que eu tentasse sair daquela situação, eu era impedido pela força daquela criatura ou visagem. Não sei dizer o que era. A água era bastante escura e eu não conseguia enxergar nada, mas sentia algo me puxando para baixo. Todos lá fora viram meu desespero e conseguiram me resgatar. Foi um momento de muito desespero para mim, ser puxado por algo estranho dentro de um açude. Todos ficaram muito espantados com aquilo e até para entender o que tinha acontecido era difícil. Voltamos de imediato para casa. Eu estava muito abalado e só conseguia ficar calado e quieto, pensando em tudo aquilo. Afinal, eu era jovem e quase tinha morrido por um ser sem explicação aparente. Dias depois, foi encontrado um pescador sem vida por lá. Ele havia se afogado. Equipes de reportagem foram ao local e nós também fomos. Todos do bairro foram para saber o que havia acontecido. Segundo relatos de moradores, o pescador era muito conhecido por eles e tinha bastante experiência no ramo de pescaria, e duvidaram muito que ele houvesse se afogado. É um tanto inusitado um homem experiente se afogar a menos que estivesse embriagado. Um morador comentou que ali haviam morrido algumas crianças e que era bastante comum alguém sofrer alguma coisa naquele açude. Eu logo me lembrei do que havia acontecido comigo dias antes e certamente aquele açude era amaldiçoado. Desde então, criei pânico de lugares assim, principalmente de açudes onde as águas são muito escuras. Eu tinha sobrevivido a um ataque de assombração e aquilo me abalou muito até os dias de hoje. O sistema de metrô de Nova York pode ser um lugar assustador. Trabalho para a MTA há 7 anos e nada realmente me surpreende mais. Quando amigos e familiares perguntam se tenho alguma história interessante, há uma que sempre se destaca, uma que não consigo explicar. E isso aconteceu comigo cerca de 2 anos após começar a trabalhar, mas lembro como se fosse ontem. Naquela época, eu já estava bem acostumado com tudo e as coisas tinham se tornado rotina. Estava lotado no Brooklyn e fazendo uma manutenção de rotina na estação High Street. Não havia uma alma na plataforma. Na verdade, era um pouco assustador. Você está acostumado a ver essas estações de metrô lotadas de pessoas. Então vê-las vazias e quase desertas
É uma sensação estranha. Não tinha visto ninguém na plataforma por horas e estava completamente silencioso, exceto pelo zumbido das luzes e o som ocasional de um trem passando. Do nada ouvi um clangor vindo de algum lugar nos trilhos. Me assustou tanto que deixei meu esfregão cair. O som não era algo a que eu estivesse acostumado. A melhor maneira de descrever é como o som de uma pedra caindo em um trilho de metal. Parei o que estava fazendo e olhei para o túnel, escutando por outros ruídos. Depois de um tempo, concluí que o que quer que fosse que ouvi tinha sido causado por um animal ou por um pedaço de cimento caindo. Afinal, essas estações eram bem antigas. Voltei ao trabalho sem pensar muito no som. Cerca de 10 minutos depois, o mesmo som me tirou da concentração. Só que desta vez foi provavelmente 2 vezes mais alto. Fiquei um pouco preocupado, talvez até assustado. Era possível que 2 pedaços do teto tivessem caído em um intervalo de 10 minutos? Coloquei meus suprimentos de lado e caminhei até a entrada do túnel, tentando ser silencioso. Olhei para a escuridão e não consegui ver nada. Debati comigo mesmo se seria uma boa ideia gritar para dentro do túnel e, no fim, decidi não fazê-lo. Ainda achava que não era nada, mas depois que o medo inicial passou, fiquei mais confuso do que qualquer coisa. Continuei tentando pensar em coisas que poderiam fazer um som como aquele. Não uma, mas 2 vezes. Foi especialmente bizarro, já que o segundo som foi mais alto. Tentei manter minha mente longe dos sons e voltei ao trabalho, encontrando um bom ritmo novamente. Estava quase terminando meu trabalho nessa plataforma e fiquei contente que logo deixaria essa estação estranha. Quando estava terminando, ouvi algo que me deu calafrios. Uma voz de criança chamava por ajuda de dentro do túnel e parecia estar em perigo. Parei instantaneamente o que estava fazendo e fui até a beirada da plataforma. Hesitei por alguns segundos antes de decidir que uma criança em sofrimento não era algo que minha consciência moral me permitiria ignorar. Desci as escadas que levavam aos trilhos e esperei meus olhos se ajustarem à escuridão. Gritei para dentro do túnel perguntando se a criança estava bem. Nenhuma resposta. Estranho, pensei, começando a ficar nervoso com esse encontro. Logo depois, a voz da criança ecoou novamente, repetindo seu pedido de ajuda. Gritei de volta, perguntando se ela podia me ouvir. Ela respondeu que sim, e perguntei onde exatamente ela estava. Houve um breve momento de silêncio antes de ela simplesmente dizer: "Na sua frente, continue andando." Eu realmente não queria, mas não podia deixar uma criança indefesa sozinha nos trilhos. Era perigoso. Comecei a andar para frente quando algo me ocorreu. Gritei para a escuridão mais uma vez, perguntando o que estava errado. Uma pausa desconfortável novamente antes da criança responder: "Apenas continue andando." Não gostei nada disso, estava tudo errado. Meus olhos finalmente se ajustaram à escuridão e consegui distinguir levemente o que estava à minha frente. Realmente parecia haver a sombra de uma criança um pouco mais à frente nos trilhos, mas havia algo mais que quase me fez gritar de medo. Outra sombra, muito mais alta, obviamente de um adulto. Meu sangue gelou e fiquei paralisado. Isso não estava acontecendo comigo. O mais devagar que pude, me virei e voltei para a plataforma. Felizmente, não fui perseguido no caminho de volta. A criança gritou: "Espere! Para onde você está indo?" Assim que alcancei a plataforma, mas eu não ficaria lá nem mais um segundo. Subi as escadas e chamei a polícia assim que consegui sinal no celular. Contei tudo a eles e a polícia estava na plataforma em questão de minutos. Esperei para ver o que encontrariam. Depois de cerca de 20 minutos de busca, encontraram algo assustador. Havia um único sapato de criança no túnel, o que a polícia teorizou que poderia significar uma luta. Após horas de busca e de vasculhar todos os bancos de dados disponíveis sobre crianças desaparecidas, fomos informados que receberíamos uma ligação se algo surgisse. Concluiu-se que quem quer que estivesse lá tinha se escondido em algum lugar nos túneis. Não faço ideia do que pensar sobre essa experiência. A melhor teoria que consigo formular é que algum psicopata sequestrou uma criança e a forçou a gritar por ajuda numa tentativa de atrair algum bom samaritano desavisado para uma armadilha. Ou talvez seja o próprio filho que estão criando para também ser um psicopata. Não consigo pensar em nenhuma outra explicação razoável além dessa, mas se estiver certo, só posso imaginar o que essa criança deve estar passando.
Certa vez, marquei 2 entrevistas de emprego em outra cidade. Decidi fazer a viagem de carro para economizar com passagem de avião. Meu trabalho na época era terrível, e essas oportunidades poderiam significar um recomeço para minha vida. As entrevistas eram para empregos com muitos benefícios e bons salários, além do clima ser muito melhor do que na minha cidade. A viagem seria na quinta-feira, então tirei a sexta-feira de folga, porque ambas as entrevistas seriam nesse dia. Como eu tinha que trabalhar na quinta-feira, peguei a estrada assim que saí do trabalho. Depois do trabalho, passei em casa para pegar minha mala e outros pertences. Despedi-me da minha família e parti. Tinha uma longa viagem de mais de 8 horas pela frente, com chegada prevista para as primeiras horas da manhã, por volta das 2. Nas primeiras horas da viagem, tomei cerca de 3 xícaras de café e fiquei completamente acordado por um tempo. No entanto, à medida que comecei a ficar exausto, o café já não estava ajudando muito. Não tinha dormido bem na noite anterior por causa da ansiedade com as entrevistas. E depois de um longo dia de trabalho, a última coisa que eu queria era dirigir por quase 9 horas. Era tarde da madrugada, e eu ainda tinha mais umas 2 horas de viagem. Havia poucos carros na estrada, até porque ainda era um dia de semana. Comecei a me sentir extremamente sonolento, mas sabia que a maior parte da viagem já tinha passado. De repente, na beira da estrada, vi um homem de terno parado. Ele não estava caminhando e nem se mexendo. Ele estava virado na direção do meu carro, e quando passei por ele, vi seu rosto se virar para acompanhar o meu carro. Eu disse em voz alta: "Que desgraça é essa?" Aquela cena foi verdadeiramente bizarra. Após o susto inicial, considerei a possibilidade de voltar e perguntar se ele precisava de carona, mas continuei em frente. Depois de perder o homem de vista, fiquei inconformado com a estranheza daquela situação. Era meia-noite, e aquele homem estava no meio da estrada de terno. Tentei pensar em explicações plausíveis. Talvez a namorada dele o tivesse deixado na estrada ou algo assim. Comecei a inventar várias histórias na minha cabeça para me manter acordado, pois estava ficando sonolento demais. Então, algo assustador aconteceu. Apenas uns 10 minutos depois de ver aquele homem, vi outro homem na beira da estrada, também de terno. Ele estava estranhamente parado. O que diabos estava acontecendo? Diminuí a velocidade e parei no acostamento para possivelmente perguntar se ele estava bem e oferecer uma carona. Não sei o que estava pensando quando decidi parar, mas, de qualquer forma, quando estava quase parado, olhei pelo retrovisor para observar o homem. E aquilo que vi me deixou completamente confuso. Pisei no acelerador e voltei à estrada. Naquele ponto achava que estava perdendo a cabeça. Eu estava tão cansado que precisei parar para tomar um energético. A essa altura, faltava cerca de 1h30 para minha chegada. Parei na primeira parada que encontrei e comprei uma lata grande de energético. Entrei no carro e tomei alguns goles. Mas enquanto ainda estava no estacionamento do posto de gasolina, vi novamente um homem de terno embaixo de um poste de luz. Ele era o mesmo homem que eu tinha visto antes. Dessa vez tive uma visão mais clara do rosto dele. Parecia um homem branco de meia idade, com cabelos castanhos escuros, rosto barbeado e expressão neutra. No entanto, o que realmente me aterrorizou foi a forma como ele, mais uma vez, estava virado de frente para o meu carro, olhando diretamente na minha direção. Liguei o carro e saí de lá sem olhar para trás. Queria finalizar essa viagem sem ter que parar para dormir, mas nem o café nem o energético estavam fazendo efeito. Sentia que estava prestes a desmaiar atrás do volante. Eu simplesmente não conseguiria continuar. Então, saí da rodovia e parei o carro no estacionamento de uma parada aleatória. Inclinei o banco totalmente para trás e tentei dormir. Por mais que estivesse muito cansado, sentia um certo medo naquele estacionamento vazio. Tinha medo de abrir os olhos no meio da noite e ver aquele homem de terno novamente. Eu estava quase adormecendo quando algo me fez despertar. Abri os olhos. Provavelmente era minha mente brincando comigo, pensei. Olhei ao redor do carro com medo de ver aquele mesmo homem novamente. Observei cada janela e depois o para-brisa dianteiro. Estava tudo normal. Então, olhei no espelho retrovisor dentro do carro e nesse momento senti minha alma sair do corpo. Jurei que vi uma pessoa no banco de trás. Era aquele mesmo homem novamente, mas não olhei por tempo suficiente para ter certeza. Imediatamente abri a porta, gritei igual um maluco
e me joguei para fora do carro. Caí de costas no asfalto e continuei gritando até conseguir me levantar completamente ofegante. Olhei para dentro do carro e não vi ninguém. O banco de trás estava vazio. Quando consegui me recompor, percebi que minha mente tinha me enganado a noite toda. Não havia nenhum homem de terno. Voltei para o carro com o coração acelerado. Para falar a verdade, naquele momento, eu estava muito agitado para conseguir dormir. Liguei o carro novamente, tomei mais café e consegui terminar a viagem. Quando fiz o check-in no hotel e cheguei ao meu quarto, caí na cama e apaguei imediatamente. No dia seguinte, minha primeira entrevista de emprego estava marcada para 11 horas da manhã. Não tinha dormido muito, mas me sentia um pouco melhor. No entanto, assim que meu entrevistador chegou para me cumprimentar, eu congelei. Ele era idêntico ao homem de terno que eu tinha visto na noite anterior. Sabia que o entrevistador tinha percebido meu nervosismo. Eu podia ver na sua cara. Tentei me recuperar, mas aquele nervosismo continuou durante toda a entrevista. Parecia que eu estava em um sonho. Saí daquela entrevista com apenas 1 hora para me preparar para a próxima. Com a segunda entrevistadora, fui muito melhor e, felizmente, fui contratado. Ainda trabalho nesse novo emprego até hoje. Meu antigo terapeuta me disse que provavelmente o estresse de me preparar para as entrevistas, somado à falta de sono, foi a causa das minhas alucinações. Obviamente essa explicação faz sentido, mas não muda o quão aterrorizante foi aquela noite. Boa noite a todos, meu nome é Xavier. Sou um ex-policial aposentado desde 2015. Resido em Recife e, ao longo de minha carreira, estive envolvido em várias ocorrências inacreditáveis, mas nenhuma se compara à que compartilharei agora. Essas lembranças ainda me deixam psicologicamente abalado. Era 20 de agosto de 2011. Eu estava de plantão no turno da noite. Normalmente não tínhamos muitos problemas, pois a região onde eu trabalhava ficava no interior de Recife. Eram mais rondas de rotina. Porém, às 11h30 da noite, o telefone tocou. Eu atendi e, do outro lado da linha, havia uma mulher em completo desespero. Pedi que ela tentasse se acalmar e me contasse o que estava acontecendo. Ela relatou que seu marido a havia agredido violentamente, trancando-a junto com sua filha de 10 anos dentro de casa. Além disso, ela mencionou que havia um animal rondando a casa e forçando a porta, tentando entrar. Pedi o endereço e, assim que ela me informou, partimos imediatamente para o local. Era uma área rural, um pouco afastada da cidade, e levamos cerca de 50 minutos para chegar. Estava eu e um parceiro. A entrada era uma porteira de madeira à beira da estrada. Assim que a atravessamos, descemos uma forte ladeira e logo encontramos um tronco de árvore bloqueando a estrada. Eu ia descer para removê-lo, mas meu amigo logo alertou. Cuidado, pode ser uma emboscada. Então descemos juntos com as armas em punho e removemos o tronco. Continuamos descendo e quando os faróis da viatura iluminaram a entrada da casa à distância, vimos um vulto negro enorme saindo de dentro e correndo para a mata. Meu parceiro olhou para mim assustado e perguntou: Xavier, você viu a mesma coisa que eu? Eu respondi que sim, mas pela distância não dava para identificar o que era. Nos aproximamos mais da casa e vimos que a porta estava no chão. Meu amigo então me olhou novamente e disse: Infelizmente, acho que chegamos tarde demais. Descemos da viatura, olhamos ao redor e entramos na casa. Imediatamente um forte odor de podridão nos envolveu, quase nos fazendo vomitar. O ambiente estava totalmente destruído e revirado. Chamamos pela mulher, mas não houve resposta. Foi então que ouvimos um gemido vindo de um dos quartos e fomos verificar. Ao entrarmos no quarto, nos deparamos com uma cena digna de um filme de terror. A mulher estava deitada no chão, coberta de sangue, em seus últimos suspiros. A visão mais aterrorizante foi ver sua filha sobre a cama, sem vida e com partes do corpo dilaceradas. A mãe apresentava várias marcas de mordidas profundas. Fizemos uma nova vistoria pela casa e encontramos pegadas cobertas de barro, semelhantes a pés humanos, mas de tamanho descomunal e com grandes unhas. Imediatamente pedimos reforços ao quartel e explicamos toda a situação. Quando as guarnições chegaram, todos ficaram em estado de choque e perguntaram que tipo de criatura poderia causar um estrago tão grande.
A perícia chegou ao local e realizou seu trabalho. Perguntamos aos peritos sobre suas conclusões e eles disseram que, pelas marcas de mordidas nos corpos das vítimas, seria melhor deixar a análise para um biólogo especializado. Quando deixamos o local, já eram 6 horas da manhã. Voltamos para o quartel com uma terrível imagem na cabeça de uma noite tenebrosa que jamais será esquecida. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para investigação e, pelo que sei, ainda não havia uma conclusão. Passamos a noite inteira no local e o marido da mulher não apareceu. Na verdade, ele nunca foi encontrado. Deixo aqui uma pergunta. O que seria aquele vulto negro que vimos na entrada? É uma dúvida que vou carregar comigo pelo resto da vida, e a única certeza que tenho é que nunca saberei. Nunca comentei com nenhum dos meus colegas, mas acredito que o mundo sobrenatural exista. Não posso afirmar com certeza, mas suspeito que algo sobrenatural tenha ocorrido naquela noite. Não faz sentido um animal conhecido ter entrado pela porta de uma casa e atacado de forma tão cruel aquela mulher e sua filha, tirando suas vidas. A porta era antiga e pesada. Apenas um animal muito grande e forte poderia tê-la derrubado daquela forma. Além disso, o tronco que bloqueava a estrada era impossível de ser removido por uma única pessoa. Meu amigo e eu fizemos um esforço enorme para tirá-lo de lá. Seja lá o que fosse, agiu com muita inteligência, obstruindo o caminho para ganhar mais tempo e realizar seu propósito. Então, algumas perguntas ficam no ar. O vulto negro que vimos na chegada, o tronco bloqueando a estrada, as pegadas gigantes pela casa, os pelos encontrados nos corpos das vítimas e, por último, o marido da mulher, que nunca apareceu e nunca foi encontrado. Eu gostaria de contar um relato que minha avó contava pra gente quando íamos visitá-la. O relato é mais ou menos assim. Havia uma velha mulher, com seus 80 anos de idade mais ou menos. Ela era bem conhecida na região por ser uma curandeira. O nome dela era Dona Clemência. Ela curava, benzia e tinha uma reza para cada caso, inclusive para maus comportamentos e também para vícios. Fumantes, alcoólatras e pessoas com quaisquer outros males eram seus clientes. Até crianças malcriadas muitas vezes eram levadas até ela por suas mães, para que, com suas rezas, melhorassem o comportamento, já que com a cinta não adiantava nada. Ninguém sabia qual era o seu método. Ela não permitia que as pessoas vissem o seu trabalho, apenas aquele que seria benzido, pois este entrava com ela em seu escritório, em um cômodo da casa, e depois saía são e salvo, mas não se lembrava de nada do que havia acontecido dentro do recinto. Saía apenas com a certeza de ter deixado todo o mal naquele lugar. Ela nunca cobrava nada pelo tratamento. Dizia que não precisava de dinheiro e que esse trabalho lhe dava o suficiente para comer. Até que um certo dia, um homem veio à sua casa com seu filho de cerca de 9 anos de idade. O pai explicou a Dona Clemência que precisava da sua ajuda. Seu filho estava agindo diferente ultimamente. Estava malcriado, respondão, falando palavrões, além de estar bem briguento e não prestando atenção em nada. Além disso, estava muito mentiroso, até afanando as coisas alheias. Você poderia me ajudar com isso? Perguntou o pai esperançoso. Dona Clemência não disse uma palavra naquele momento. Apenas olhou para a criança com seu olhar penetrante, analisando-a como um mecânico se prepara para reparar um carro. Criança, venha comigo agora, disse Dona Clemência, tomando o menino pelo braço e o arrastando para um cômodo da casa. Ele lutou e brigou, pedindo ajuda ao pai para que não fosse levado para o quarto onde estaria só com a velha. Mas seu pai pouco podia fazer. Foi então que Dona Clemência, arrastando o menino, disse a ele: não importa o que ouvir. Não entre, entendeu? Não se atreva a interromper. Depois dessas palavras, a porta foi fechada firmemente. O pai, nervoso e com um pouco de medo do que acabara de ouvir, aguardava ansioso. Passados alguns minutos de silêncio absoluto, o pai sentou-se em uma poltrona, olhando para o chão, pensativo. Por mais que tentasse, não conseguia imaginar o que a velha poderia estar fazendo com seu filho ali dentro. De repente, alguns gritos atormentadores saíram da sala. Era o seu filho que os produzia. Parecia que algo lhe estava sendo arrancado das entranhas.
Eram gritos horríveis. A primeira reação do pai foi correr para a porta, mas ele logo se lembrou do que Dona Clemência lhe disse e parou. Os gritos de dor do seu filho mudaram para algo que soava como várias vozes, gritos de pessoas diferentes, vozes que já não soavam como a do seu filho, e logo depois, um silêncio total. Após alguns minutos, Dona Clemência saiu com a criança nos braços, desacordada. O pai saltou para ver como ele estava. "Como está o meu filho? O que você fez com ele?" perguntou ele. Dona Clemência respondeu: "O seu filho? Ele vai ficar bem. Basta deixá-lo descansar por um momento. Não foi fácil curá-lo, mas eu o fiz." O pai não compreendeu bem suas palavras, mas viu Dona Clemência tirar da sala 3 sacos pretos de tamanho médio. Eles estavam fechados, mas pareciam conter algo dentro, algo que estava lutando para sair, como, por exemplo, um gato dentro do saco. Mas, pelo som que estavam fazendo e com aqueles movimentos, certamente não eram animais de estimação. Dona Clemência estava lutando para segurar os 3 sacos. Então, de repente, um deles rasgou, revelando uma pequena garra que saía da boca do mesmo. "O que são essas coisas? A senhora precisa de ajuda?" perguntou o pai. "Não, vá embora", respondeu rispidamente a velha. "Esses são os que estavam dentro do teu filho, o que lhe causaram tantos problemas. Agora leve o teu filho e vá embora daqui. Eu trato do resto." O pai, ao ver aquilo, não fez mais perguntas e deixou o lugar, deixando Dona Clemência sozinha. Ela bateu os sacos com um enorme pedaço de madeira para matar o que quer que estivesse ali dentro. No dia seguinte, o pai foi à casa de Dona Clemência para agradecer pela forma como seu filho havia mudado tão radicalmente. Ele já se comportava melhor como antes, mais prestativo. Chegando na casa da senhora, encontrou-a na cozinha preparando seu almoço. "Oi, desculpe interrompê-la, mas eu vim agradecer e lhe trazer esse dinheiro", disse o pai. Dona Clemência olhou sério e continuou a mexer a panela, dizendo: "Eu não preciso do seu dinheiro. Com o que faço no dia a dia para vocês, me basta para comer." O pai insistia quando a velha fez um movimento brusco com a colher na panela, e o homem logo reparou que no conteúdo da mesma havia a mesma garra que ele havia visto no dia anterior saindo do saco preto. O homem então resolveu se calar, desculpou-se e foi se retirando de fininho. Quando ele estava já alcançando a porta, Dona Clemência disse, olhando com um sorriso naquele rosto enrugado: "Eu sei que o senhor tem um terrível vício de fumar e que não consegue largar. Sei que anda doente com falta de ar. Venha me ver para resolvermos isso." E soltou uma sonora gargalhada. O homem se assustou na hora, pois como ela saberia daquilo? Ele foi embora dali correndo. Passados alguns dias, com aquelas palavras da velha em sua cabeça e seu estado de saúde piorando, o homem pensou consigo mesmo: "E por que não?" Ele dirigiu-se temeroso à casa de Dona Clemência. Chegando lá, a viu sentada em sua cadeira de balanço. Ela olhou para ele e disse: "Entre, eu estava ali esperando", e já lhe apontou aquele cômodo da casa.